Partícula, eu tô aqui pra deixar pra vocês mais um vídeo. A gente tem que parar de humanizar Deus, né? A gente tem essa leve mania. A gente tem que parar de humanizar o todo, porque ele é energia. Ele tá numa pedra, ele tá numa folha, ele tá num animalzinho, ele tá num bichinho, num inseto, ele tá na face de uma pessoa que está próxima a você, ele tá na água. E quanto mais cedo você se der conta sobre isso, vai ser melhor para você. Quanto mais cedo você se permitir expandir, você vai agradecer. Quando você perceber que você está aqui somente para evoluir, aprender e fazer diferente, você vai entender muita coisa. Quando você perceber que aonde você está, na 3D, é uma massa arrastada e que você tem direito, como filho da fonte, de reconhecer isso e de saber que existem outras dimensões acima que você pode acessar, você vai agradecer. Quando você entender que existem mais mistérios entre o céu e a terra, e que você é uma parte maior espiritual, falando, como diz Star Hicks, do Abrahams, você vai entender muita coisa. Quando você começar a escutar o professor Hélio Couto, inclusive eu vou começar a ver ele de novo, porque às vezes eu dou umas pausas, né, que senão você fica bugado. Mas eu vou escutar ele hoje. Quanto mais você ouvir as palavras que ele deixa, os ensinamentos que ele deixa, mais você vai agradecer. Quando você entender que esse cara aqui falava em parábolas pra gente hoje colocar no nosso dia a dia de uma forma mais aberta, mais fácil, e a mesma coisa que ele falava há muitos anos, bilhões de anos atrás, olha aqui, ó, ele falava em parábolas. Para que o povo da época pudesse entender, porque era tudo muito mais lento. Você vai entender. Preciso arrumar isso aqui. A tatuagem já tá. Preciso dar um tapa nela, renovar todo o braço. Vou fazer assim que der certinho. É o seguinte. Quando eu entrei aqui a primeira vez e falei assim, pô, se a gente. Um beijo da minha parte. Partícula pra tua, quando eu entendi que eu sou uma partícula do todo. E eu comecei a falar aqui, há 3 anos atrás. Comecei a entender um monte de coisa, comecei a entender sobre a espiritualidade, comecei a entender sobre a energia, comecei a entender sobre dimensões, sair da depressão, sair do escuro, vim para claridade. E comecei a conhecer um monte de gente bacana, e comecei a fazer amizades lindas, e comecei a me permitir a só ser eu, a Ana Paula, a Paula e o Paulão do Beijo da Partícula. Que eu tinha que ser eu, exatamente eu, tava tudo bem. Eu comecei a entender muita coisa. Quando eu entendi que eu aprendi a falar com o meu corpício, e a entender que ele é bênção, que ele me escuta, que eu amo todo o meu corpo, que eu beijo o meu corpo, obrigado por estar comigo nessa experiência física. Eu entendi e fez total diferença na minha vida. Quando eu conheci a prática do Ho'oponopono, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Soltado em cada conta,
cada conta. Aqui esse cordão é formado por 108 contas, um cordão tibetano que vem do movimento Kahuna, vem do movimento Morna Simeona, Dr. Hewlett Ri Aliakala. Aprendi a falar o nome dele, Dr. Hewlett Ri Aliakala, que é uma ação positiva à frente, que você coloca a sua intenção em oração e coloca as contas. Quando eu comecei a praticar o Ho'oponopono, eu entendi muita coisa. A gente tem que entender que religião é feita pelos homens. A religião é feita pelos homens e a espiritualidade é muito além disso. Eu, de tanto ouvir coisas, de tanto buscar coisas, eu guardei duas partes muito importantes que eu guardei comigo quando teve aquela passagem daquela mulher que acreditou primeiramente nela e acreditou que se ela tocasse as vestes do mestre, desse cara aqui, ela seria curada, porque ela estava com uma hemorragia de muitos anos. E ela falou assim, se eu tocar nas vestes desse mestre, desse mestre, eu vou ser curada. Ela acreditou primeiro nela, ela acreditou, primeiro passo. Depois ela fez a ação qual foi? Ir ao encontro dele e tocar a veste dele, no meio da multidão. E assim se fez. Ele parou e falou, quem me tocaste? E depois foi falar com ela e tudo, e ela foi curada. Outra passagem foi, se não me engano, se eu estiver errado, me corrijam, tá bom? Mas eu acho que não estou errado, não. Se passou com um Jó. É Jó. Acho que Jó. Eu acho que Jó. Ele agarrou o anjo e lutou o dia e a noite, lutou, agarrou o anjo. Na época que eu tô falando, os anjos, eles apareciam, eles falavam assim com as pessoas. E um anjo do Senhor apareceu para Jó e ele agarrou o anjo. Segurou ele forte, agarrou ele. Eu só te largo depois que você me der a minha bênção. Eu quero a minha bênção e eu vou te agarrar. Eu vou te segurava pelos braços, pelas pernas. Lutou com ele, agarrou ele, as pernas, os braços. O dia e a noite, lutando com o anjo para receber a sua graça. E o anjo abençoou. O anjo abençoou-o. Eles vão ter as últimas consequências. Esqueçam o barulho. Deixa eu tentar baixar um pouquinho. Aqui é assim mesmo. Esparramadão. Ai. Tá me dobrando roupa. Guarda tudo agora. É assim. São essas duas passagens que eu acho mais lindas. Então, eu escolho ser como Jó. Se não for Jó, me escrevam aqui. Mas eu tenho certeza que é Jó. Ele agarrou o anjo e falou assim, eu não largo você até você me abençoar. E lutou com ele. Até ser abençoado. E aquela mulher acreditou que tocando nas vestes de Cristo, ela seria curada da hemorragia. Então, o que a gente está esperando para colocar em prática na nossa vida as coisas que a gente escolhe viver? Não é que você paga de Buda, não. Não é que você paga de santo, não. Mas quando você entende que tudo que você sente, que você pensa e que você sente no seu coronário,
volta para você, você vai pensar 2, 3, 10, 20 mil vezes para jogar uma situação negativa para alguém, por mais que você esteja puto da vida. Aí você pode perguntar, mas Paulão, o que você tá fazendo aqui? Bom, eu tô aqui porque esse canal é para somar na vida das pessoas, assim como eu venho somando na minha, porque toda vez que eu divido alguma coisa aqui, eu também me percebo. E esse canal fala sobre espiritualidade, energia e lei de atração. Então eu tô aqui pra isso. Vai secar minha língua e eu vou estar aqui pra falar essas coisas pra vocês. Seja você quem você for. Eu escolho estar aqui na plataforma, eu escolho levar a minha vida aqui na plataforma, somando com vocês. Quando tem uma brecha, eu corro aqui. Eu escolho trabalhar com o YouTube. Eu escolho ser monetizado. Eu escolho seguidores. Eu escolho comentários. Eu escolho gente brotando de tudo quanto é lado. Eu escolho levar à frente o beijo da partícula. Eu escolho levar à frente a família beijo da partícula. Eu escolho falar do beijo da partícula na fila do pão. Eu escolho falar do beijo da partícula sentado na calçada. Você tá entendendo o que eu quero deixar aqui? Ô Paulão, você tá falando muito difícil. Cara, eu tô falando difícil, você não viu o professor ali o culto falando. Aí você vai entender o que é difícil, você vai ficar bugado. Eu tô aqui pra dizer pra você que você pode ter o que você quiser, o que você escolher. Se você sentir no teu coração, se você sentir no teu coronário, e você trazer pro teu coronário, pro teu corpo, e mentalizar isso, vivenciar isso, você terá isso. Da mesma forma que do lado contrário, negativo, positivo, polos, positivo e negativo. Então, você já está fazendo isso desde sempre. Então, quais os resultados que você vem tendo? Você é energia. Tudo que você intenciona tem energia. Aqui só tem energia de paz, amor, cura, prosperidade, alegria, felicidade. Muitas coisas mais. Tem uma frase que eu vou guardar pra minha vida que eu escutei de uma amiga querida, Bea. Ela falou assim pra mim: eu tinha a sensação que eu ia ganhar, que o dinheiro ia chegar na minha vida, o prêmio que a gente tinha feito a participação e tal. Esse prêmio a gente ia ganhar e eu tinha certeza disso e eu escutava a cachoeira. Sabe quando você tá andando pra cachoeira? E você tá escutando o barulho, mas você não vê a cachoeira, mas você tá escutando o barulho. E cada vez que você vai na direção dela, vai aumentando o barulho. Então, é isso. É você escutar o barulho da cachoeira sem ver a cachoeira. Mas você escuta o barulho. Você sabe que você está próximo. É essa sensação que ela levou, né? Para ela ganhar o prêmio. E assim se fez. Então, eu guardei isso e achei muito bonito, né? Então, eu pergunto para você agora. Você está escutando o barulho da cachoeira? Você está indo em direção à cachoeira e você já está escutando o barulho dela? Mesmo que você esteja longe, mas você está escutando o barulho dela? E você está se aproximando, cada vez que você está andando, você vai se aproximando da cachoeira. Você vai vendo o volume aumentar. E na sua vida, você está escutando esse barulho? Você está escutando o barulho da cachoeira? Guarda isso. Pratica isso.
quanto mais perto do barulho da cachoeira você está, você se encontra. Porque quanto mais alto você ouvir, isso indica que cada vez mais você estava mais perto de chegar à cachoeira. Você está escutando barulho e cada vez mais forte, cada vez mais forte. Isso significa que você está prestes a se esbarrar com a frente da cachoeira, de frente, pá, com você. Isso se implica. Você está quanto tempo tampando o ouvido para não ouvir a cachoeira? E você escolhe agora ouvir o barulho da cachoeira. Você escolhe ir em direção à cachoeira. E cada vez mais ouvindo, cada vez mais aumentando, cada vez estando mais forte. Isso significa você estar cada vez mais próximo do teu desejo. Guarda isso. Quando eu digo pra você, sou parte do todo, todo é tudo, não há o que temer. Quando eu falo pra você, sou protegido, guardado e amantado. Quando eu falo pra você, o dinheiro vem pra mim como água que eu bebo. Quando eu falo pra você, sou como um girassol amarelo. Quando eu falo pra você, somos avencas que voam e tantas outras situações mais. São PNLs abençoadas. Então comece a falar pra você. Eita, que gritaria. É um filme doido. Bom, é isso por hora. Um beijo da minha particular pra tua. Passe esse vídeo pra alguém. Pratique. E depois dá o seu feedback aqui pra gente. Deixa o seu comentário. Fala pra mim o que você tá sentindo. Como que está reverberando pra você as práticas que você decidiu fazer. Desperta, é tempo, tá? Até a próxima oportunidade. Beijo da minha particular pra tua.